Olá, alunos. Em nossa disciplina, nós vamos abordar as práticas em saúde e segurança do trabalho. Em nossa primeira aula, nós iremos falar da legislação e das normas regulamentadoras. No tópico legislação, iremos abordar o conjunto das leis existentes que tratam sobre saúde e segurança do trabalho, além de suas características e períodos de adesão. Mas antes disso, iremos entender um pouco mais sobre a história da legislação trabalhista brasileira. Diante da organização do movimento operário brasileiro nas primeiras décadas do século XX, o Estado percebeu que, para além de tratar a questão social, era preciso no mundo do trabalho, não deixando que apenas as forças de mercado regulassem as relações empregador-empregado. Por que o Estado identificou isso? Porque nesse período, o operariado brasileiro não contava com uma legislação trabalhista que o protegesse, isto é, não dispunha de proteção contra demissões arbitrárias, indenização no caso de acidente de trabalho, férias, gratificação natalina, descanso semanal remunerado, licença maternidade e aposentadoria, dentre outros benefícios que hoje sabemos que são assegurados aos trabalhadores e trabalhadoras de todo o país. O que ocorria naquele período eram longas jornadas de trabalho, insalubridade nas fábricas, baixos salários, exploração do trabalho infantil, falta de proteção às mulheres que, além de terem que enfrentar as duras condições de trabalho, ainda eram em diversas ocasiões assediadas. Perante tantos problemas, começou a haver um questionamento sobre as condições de trabalho enfrentadas pelo trabalhador. Neste sentido, o governo tomou algumas medidas, dentre as quais destacamos as seguintes. Em 1918, foi criado o Departamento Nacional do Trabalho, que veio para quê? Ele veio para regulamentar a organização do trabalho no Brasil. No final de 1918, início de 19, foi quando se conseguiu o quê? Aprovar um projeto-lei sobre acidentes do trabalho que foi organizado pela Comissão Especial de Legislação Social. Por que esse projeto-lei foi importante? Porque dele é que surgiu o Decreto 3.724 de 1919 que iremos abordar agora. Tal decreto estabeleceu o quê? A obrigatoriedade pela reparação aos danos decorrentes dos infortúnios laborais, ou seja, os danos decorrentes dos acidentes de trabalho, dos problemas encontrados no ambiente de trabalho, adotando como tese o quê? A teoria do risco profissional, na qual surge para o empregador o dever de reparação em razão de este dispor de benefícios e lucros advindos das atividades laborativas, devendo então responsabilizar-se por qualquer risco que esta possa acarretar ao seu empregado. Lembramos que antes não existia proteção para o trabalhador, seja ele homem, mulher ou criança. Eles trabalhavam de forma igual, com a mesma carga de trabalho e a mesma cobrança. E, além disso, o trabalhador estava o quê? Completamente indefeso e sujeito à boa vontade do empregador. Por exemplo, caso ele se acidentasse, ele seria afastado do seu trabalho e não receberia nenhum benefício em relação a isso. E só voltaria ao trabalho caso o empregador assim quisesse. Em 1923, a Lei Eloy Chaves implantou a Previdência Social no Brasil. Esta lei criou as caixas de aposentadorias e pensões, voltadas para atender primeiro aos trabalhadores do setor ferroviário e, posteriormente, aos trabalhadores de outros setores que passaram a ter o direito à aposentadoria ordinária, ou seja, aquela por tempo de contribuição. Além delas, a aposentadoria por invalidez, a assistência médica e a pensão por morte. Também em 23 foi criado o Conselho Nacional do Trabalho. Este conselho era um órgão consultivo no tocante aos temas trabalhistas e previdenciário, vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Hoje, tudo que está vinculado à saúde e segurança no trabalho está ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Em 43 veio o quê? A consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Ela é a principal legislação brasileira que ordena as relações e os direitos trabalhistas. Em 77 e 78, nós tivemos uma lei e uma portaria bastante importantes para a segurança e medicina do trabalho. Em 77, veio a Lei 6.514, que fez modificações e alterações no capítulo 5
da CLT, que fala sobre segurança e medicina no trabalho. Já em 78, veio a portaria 3.214, que aprovou as normas regulamentadoras tão importantes para o trabalhador nos dias de hoje. Vamos falar um pouco novamente sobre o decreto 3.724. Tal decreto foi modificado pelo decreto 13.493, depois foi regulamentado pelo 3.498 e assim surgiu a primeira lei brasileira em favor do infortúnio laboral, sendo que antes tais questões eram solucionadas pelas regras vigentes do direito comum, ou seja, todos os problemas decorrentes da atividade de trabalho, da atividade laborativa, eram resolvidas pelo direito comum. Vamos ver algumas características desse decreto. O que ele falava? No caso, ele regula as obrigações resultantes dos acidentes de trabalho, define acidente de trabalho, descreve que a indenização trabalhista será calculada segundo a gravidade das consequências do acidente, descrevendo-as, e além disso, descreve o procedimento de comunicação de acidente de trabalho, ou seja, ele fala qual é o procedimento correto que deve ser executado após o acidente. Vamos fazer agora aqui uma comparação entre as definições antigas de acidente de trabalho e a definição mais atual. Na antiga, vamos ter como base a do decreto 3.724. Lá ela diz que acidente do trabalho é o produzido por uma causa súbita, violenta, externa e involuntária no exercício do trabalho, ou seja, ele faz restrições para ser classificado como acidente de trabalho. Fala que deve ser de forma súbita, violenta e principalmente tem que acontecer no exercício da atividade de trabalho. Além disso, deve determinar lesões corporais ou perturbações funcionais que constituam a causa única da morte ou perda total ou parcial, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Além disso, ela diz que a moléstia contraída exclusivamente pelo exercício do trabalho, quando este for de natureza por si causá-la, e desde que determine a morte do operário, ou perda total ou parcial, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Ou seja, nós tivemos aqui uma definição de acidente de trabalho e uma doença que também pode ser classificada como acidente de trabalho. Uma moléstia que foi contraída no exercício da atividade de trabalho. É uma proteção inicial, foi feita de forma... ajuda de forma restrita o trabalhador, mas já foi um benefício que ele encontrou naquela primeira lei. De forma atual, o acidente de trabalho ele pode ser encontrado, sua definição, no artigo 19 da Lei 8.213, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e das outras providências. Lá ela define acidente de trabalho como o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que causa a morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Aqui nós já temos um leque maior de opções para dar segurança ao trabalhador, que ele pode ser de forma mais fácil beneficiado caso ele venha a se acidentar ou adoecer em decorrência da atividade laborativa. Vamos falar um pouco aqui do Ministério do Trabalho e Emprego. Em seu portal, ele disponibiliza para a população todos os documentos relacionados à legislação aplicada à segurança e saúde do trabalho, convenções, decretos, instruções normativas, leis, as famosas e tão importantes normas regulamentadoras e algumas portarias. Tudo disponível de forma gratuita ao usuário do portal. A legislação tem como finalidade o quê? Estabelecer o que pode ser feito ou não, através de mecanismos jurídicos, por exemplo, leis e normas que são seguidas pelas empresas e pelo trabalhador, garantindo direitos e determinando deveres de cada um deles. Com o término deste tópico, conseguimos aprender noções fundamentais sobre legislação, diferenciar conceitos de acidente do trabalho, e você pôde perceber por que a criação dessas leis específicas foi um passo tão importante para a proteção dos trabalhadores e para a conscientização das medidas de prevenção. E como exemplo, nós podemos citar como lei específica que tanto nos beneficiou, as famosas normas regulamentadoras. A norma regulamentadora número 1 traz em seu artigo 1.1 que as normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho
são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuem empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Observe que a aplicação das NRs ela é obrigatória para todas as empresas identificadas e classificadas aqui nesse tópico dessa NR. Por exemplo, todos aqueles trabalhadores que têm carteira assinada estão protegidos pelas normas regulamentadoras. Vamos falar um pouco aqui sobre a CLT. Ela é a principal legislação brasileira que ordena as relações e os direitos trabalhistas, estabelecendo o que deve ser feito. Ela tem como finalidade o quê? Unificar e regulamentar as leis trabalhistas praticadas no Brasil. Ela é composta por 8 capítulos que falam sobre os direitos de grande parte dos grupos de trabalhadores do país, onde daremos destaque ao seu capítulo 5, que fala da segurança e medicina do trabalho. Só como explicação, né, a aprovação das normas regulamentadoras veio através da Portaria 3.214 e inicialmente foram aprovadas o quê? 28 normas regulamentadoras, que com o tempo foram sofrendo modificações e atualizações e atualmente já existem 36. São elas. Nesse slide nós temos aqui relacionadas da NR1 a NR11. Nós vamos dar destaque a 4 delas, a NR4, 6, 7 e 9. Por exemplo, a NR4 explica a organização, o funcionamento e os objetivos do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, e tem como finalidade promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local do trabalho. O SESMIT, por exemplo, pode ser formado pelo engenheiro de segurança do trabalho, pelo médico do trabalho, pelo enfermeiro do trabalho, pelo técnico de segurança do trabalho e pelo auxiliar de enfermagem do trabalho. Já a NR6 descreve os tipos de EPI que toda empresa é obrigada, por lei, a fornecer de forma gratuita aos seus funcionários. E todo EPI deve possuir o certificado de aprovação, o CA. O que seria o CA? O CA é como um selo que vai informar que o Ministério do Trabalho e Emprego fez todas as vistorias, as fiscalizações em relação à qualidade e à segurança proporcionada pelo EPI e vai informar que esse EPI está ok para o uso do trabalhador. Já a NR7 estabelece as diretrizes de sua implantação e torna obrigatório sua implantação por parte das empresas. No caso, o objetivo do PCMSO, no caso, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, é a promoção da saúde dos trabalhadores, sendo realizados periodicamente. Já a NR9 visa antecipar, reconhecer e avaliar com os objetivos de controlar a ocorrência de riscos ambientais que existam ou que possam existir no ambiente de trabalho. No caso, os riscos ambientais vão ser classificados em riscos físicos, químicos e biológicos. Nesse slide, nós temos o que? Da NR12 e a NR22, com destaque a 15 e a 17. A NR15 descreve quais são os agentes insalubres, quais atividades são consideradas insalubres e de que maneira podemos agir para proteger os trabalhadores. No caso aqui, a insalubridade, ela vai servir como benefício para o trabalhador de 3 formas. Quando ela for classificada de nível baixo, médio ou alto, no caso, e vai variar seu percentual em cima do salário mínimo, que pode ser de 10%, 20% ou 40%. Já a NR17 traz os parâmetros para adaptação do ambiente de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, preservando o quê? A integridade física dos mesmos. No caso aqui, a ergonomia vai funcionar o quê? Como? Na questão da adequação da iluminação, na adequação do ambiente de trabalho, dos móveis, da postura do trabalhador, da forma como o trabalhador vai executar sua atividade. Tudo isso aí é a ergonomia que vai tratar e vai corrigir. Nesses slides, temos o que? A NR23 até a NR33, com destaque para a 23, que estabelece o que? Os requisitos e as medidas para a proteção contra incêndio nos locais de trabalho. A NR27 em destaque, ela foi revogada, ou seja, não tem mais validade, não está em uso. Por último, temos a NR34 a 36, com destaque para a NR36, que determina os requisitos que devem ser cumpridos para o beneficiamento de carnes e seus derivados, para o consumo humano, com o objetivo de assegurar a integridade física dos trabalhadores,
através de medidas de saúde e segurança. Ainda com base no NR1, temos que o não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Esta norma estabelece o quê? Quais são as funções e como e onde se aplicam todas as normas regulamentadoras. Fala das competências e obrigações das empresas e dos seus empregados, no caso, os direitos e deveres, além do governo, no caso aqui representado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pela Secretaria de Segurança e pela Delegacia Regional do Trabalho. Além de falar sobre a importância dos órgãos públicos que tornam efetivo o cumprimento das normas regulamentadoras. Nós podemos citar aqui um tópico de cada um desses três integrantes, tanto a empresa, como empregados, como governo. No caso aqui, as empresas, o que fala a NR? Que a empresa deve cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Já para o empregado, ela diz que este deve cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador, ou seja, toda e qualquer orientação relacionada, principalmente relacionada à segurança e medicina do trabalho, que a empresa venha a fornecer para o empregado, este deve utilizar dentro de suas atividades. Já para o governo, ela fala que o governo pode embargar a obra, interditar estabelecimento, setor de serviço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de trabalho, máquinas e equipamentos. No caso aqui, o governo vai funcionar como quê? Como um agente fiscalizador. Ele vai analisar se as normas de segurança, se tudo está sendo implantado de forma correta e, caso encontre alguma irregularidade, ele pode embargar a obra, pode interditar o estabelecimento, setor de serviço, entre outros setores da empresa. As NRs são constantemente atualizadas, com o objetivo de adequá-las, assegurando que elas sempre atenderão às condições de trabalho que também estão em constante modificação. Obrigado.